Graça e paz a todos, é uma alegria estarmos aqui novamente para ministrarmos a palavra do Senhor e assim juntos podermos aprender um pouco mais sobre a revelação de Deus nas Escrituras. Que Cristo Jesus, Senhor nosso, seja exaltado, o Espírito Santo venha habitar nos nossos corações e venha manifestar a presença dele, real e absoluta, no entendimento da sua palavra, na aplicação diária nas nossas vidas. É para nós um prazer sempre estarmos aqui. Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor em João 12, versículos 42 e 43. O tema da mensagem então é Glória de Deus ou Glória dos Homens, e João 12, versículos 42 e 43, mas ainda antes de lermos, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que o Senhor verdadeiramente, em sua glória e majestade, se revele a nós e nos instrua na sua palavra. Diz assim a palavra, oremos então. Amado Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, nesta tarde, que tu fales às nossas vidas, que a tua graça e a tua misericórdia venham, nós sejamos aperfeiçoados, sejamos moldados, sejamos achados com corações férteis para receber a tua palavra. Todos nós, Senhor, que vamos estar aqui neste live, ou eventualmente aqueles que verão depois, que possamos verdadeiramente depender unicamente do teu Espírito Santo para compreender a tua palavra. Ela se torne clara aos nossos ouvidos, mas torne-se firme no nosso coração. Senhor, a rocha na palavra que é Cristo, seja exaltado hoje. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. João 12, 42 e 43 diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória de Deus, a glória dos homens, do que a glória de Deus. Daqui o tema da nossa mensagem, a glória de Deus ou a glória dos homens. Nós entendemos no contexto deste versículo, e você teríamos que ler todo o contexto de João, aliás, nós precisávamos ler todo o livro de João para entender exatamente aquilo que nos apresenta, quando Jesus apresenta a sua divindade e glória, a reação dos fariseus. Como é que os judeus reagiam a isso? Como é que aqueles que tinham a lei reagiam a isso, conheciam da lei, rejeitaram o Senhor toda a glória e duvidaram e se puseram em causa as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não aceitavam, era para eles uma blasfémia e ele fazer-se Deus, sendo que ele é Deus, o Senhor toda a glória. Mas, nesse contexto, nós encontramos no capítulo 12 algo muito interessante. Havia alguns que, apesar de todas as coisas, de toda essa grande pressão e fricção que havia entre os judeus e os conhecedores da lei e a aplicação da lei em Cristo, não é? Porque Cristo veio aplicar a lei nele próprio, mas havia um conflito grande entre conhecer a lei e aplicar a lei. Aliás, esse conflito reside no ser humano desde sempre. O conflito entre conhecer a lei e a aplicação da lei nas nossas vidas. Essa aplicação da lei nas nossas vidas, ela é feita em Cristo Jesus, por isso é Cristo, quando veio, aqueles que viviam em sua carnalidade, mesmo conhecendo a lei, não puderam aceitar Cristo Jesus sendo ele o Messias. E esse conflito reside em nós hoje. Nós ouvimos a lei, escutamos a lei, mas ela não pode, por si só, ter uma aplicação na nossa vida, a menos que a ação sobrenatural de Deus venha sobre nós, nos faça crer no Evangelho e assim nos possamos render à evidência, e então a aplicação da lei se torna clara aos nossos ouvidos. É triste quando nós ouvimos pessoas dividirem as épocas e dizer que tinham uma época da lei, agora estamos na época da graça, agora a gente faz o que quer e o que apetece porque não tem mais lei. Engano. Então, uma lei instituída por Deus, ela parece bem clara nos 10 mandamentos e ela tem ramificações e aplicações, e Jesus vai colocar e dar um ênfase muito grande a amar a Deus sobre todas as coisas, a primeira parte dos 10 mandamentos, a segunda parte o próximo como a ti mesmo. Então esses homens guardavam a lei e eles tinham um grande conflito com Jesus. Por isso o texto diz, apesar de tudo aquilo que estava a acontecer, tudo aquilo que envolvia, tudo aquilo que João vem explicando até o capítulo 12, versículo 41. No versículo 42, então, tem, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Havia um grupo de pessoas que, apesar de tudo, vendo todas estas coisas, vendo os milagres que Jesus operava, vendo os sinais que estavam a acontecer, eles creram nele, eles perceberam que ele era. Havia qualquer coisa
naquele Jesus que era diferente de tudo o resto. Ele cumpria as profecias. Havia algo na sua sabedoria, no seu conhecimento, no seu entendimento. Lembra que a palavra do Senhor refere também no Evangelho de João que Jesus ensinava como com autoridade e não como os escribas. Ensinava com autoridade e não como os escribas faziam. Então havia uma autoridade, é claro que havia uma unção maravilhosa dele próprio, o Senhor toda a glória, na explanação de sua palavra. É muito curioso quando Jesus ensina usando precisamente o profeta Isaías falava dele próprio. E ele diz assim, esta palavra se cumpriu aos vossos ouvidos. Naquela sala era aquele que entendia melhor porque aquilo se tratava dele próprio. É como se você lesse a sua própria biografia e você sabia e se identificaria com cada palavra que lá estava escrita, a menos que estivesse escrito errado. Mas sendo que a palavra de Deus não tem erros, com certeza ela era a revelação dessa palavra. Mas muitos creram nele, mas acontece um detalhe aqui, que eles não o confessavam por causa dos fariseus. Eles criam, mas não o confessavam. Eles sabiam que era ele, eles sabiam que havia qualquer coisa, mas eles não o confessavam. Porquê? Porque para não serem expulsos da sinagoga. Estou por simplesmente a ler o versículo 42 e explanar o versículo 42 textualmente conforme está escrito. Eles creram, não podiam confessar por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga. Se você voltar as páginas da sua Bíblia um pouco atrás, se você quiser aí conferir, em João 9, 22, a palavra do Senhor diz assim: porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então os judeus já tinham decretado entre eles, já tinham planeado isto. Se alguém vier dizer que ele é o Cristo, vai ser expulso da sinagoga, vai ser posto fora. A gente não vai estar aqui com explicações ou qualquer outra coisa expulso da sinagoga. Essa determinação vem e é aquilo que, se você se lembra do episódio do homem que era cego, quando chamaram os pais e lhe perguntaram se era ou não, havia essa questão já. Eles estavam com medo daquilo que viria a acontecer se eles confessassem. Então eles disseram, nosso filho é adulto, perguntai-lhe. Porquê? Porque não queriam ser expulsos da sinagoga. Porquê que era tão importante não ser expulso da sinagoga? O que é que significava ser expulso da sinagoga? Era uma terrível desonra. Era ser colocado de parte, era ser afastado da comunhão do povo de Deus, era ser considerado desprezível. Era alguma coisa extremamente ofensiva. Era alguma coisa extremamente grave. Era ser excomungado da comunhão do povo, era ser excomungado do povo de Deus. Era a ideia que estava em ser expulso da sinagoga. Claro que nós sabemos que não era a verdadeira... embora ministrasse a palavra de Deus, embora houvesse um certo temor a Deus, havia, em muitos deles, sabemos que havia muita coisa errada que acontecia entre eles. Por isso mesmo é que eles entregaram o Senhor a Roma a que fosse crucificado e morto. Ainda que era um plano e propósito de Deus em todas as coisas, porque Deus todas as coisas faz segundo mediante o seu propósito e para a glória do seu nome, mas entendemos então que ser expulso da sinagoga, ainda que havia tanta coisa errada, mas ser expulso da sinagoga é alguma coisa grave. Nós vemos até que Jesus foi na sinagoga, etc. E essa era parte do povo judeu. Eles não queriam ser expulsos. Alguém chegaria lá e dissesse, ele é o Cristo, seria automaticamente expulso. Então havia gente que, mesmo crendo em Jesus, não o confessavam publicamente. Se até agora a mensagem lhe parece que eu vou justificar aqueles que criam em Jesus, mas não confessavam porque não queria ser expulso da sinagoga, dado que a sinagoga tinha algumas coisas boas, embora havia corrupção, perversão, né? Jesus próprio diz que eles eram como sepulcros brancos, etc. Havia uma série de coisas. Mas se você pensa que eu vou caminhar esta mensagem indicando-lhe que não tem problema, eles criam, na verdadeiramente eles criam, mas eles não confessavam, tinham medo dos fariseus, parece-me normal, então era melhor ficar calados. Se você pensa que eu vou por esse caminho, o versículo 43 me impede de caminhar por aí. Não era a minha intenção, mas o versículo 43 me impede. Eu teria que tirar o 42 do contexto. No 43 dá a explicação porque é que isto acontecia. Porque é que havia gente que, mesmo crendo quem Jesus era, não podia confessar, não confessava por causa dos fariseus. O que é que está por trás disto? Diz o versículo 43, porque amavam mais a glória de Deus, dos homens do que a glória de Deus. Estes homens que assim faziam, reconhecendo quem Jesus era, não confessavam, e eles
na verdade, eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles não queriam cair da sua posição. Eles não queriam ser expulsos da sinagoga. Eles não estavam mais incomodados com eles próprios do que com o Senhor de toda a glória. Eles estavam completamente errados, completamente entregues a um sentimento egoísta, mau, ao fazer isto. Talvez ainda pior, ou com certeza bem pior do que aqueles que não tinham percebido quem Jesus era. Eles criam, mas eles rejeitavam o Senhor, não o confessavam publicamente por causa de com medo de ser expulso da sinagoga. A glória deles era mais importante para eles do que a glória de Deus. Eu queria só ler aqui algumas coisas que eu escrevi sobre este assunto. O texto sagrado, porém, nos ensina que a razão por detrás desses que assim criam em Jesus, mas não o confessavam, era que eles amavam mais a glória de Deus, glória dos homens, que a glória de Deus. Ou seja, eles estavam mais preocupados em serem reconhecidos pelos homens do que ser aceitos para a salvação eterna. A preocupação deles era maior com a aceitação dos homens, os homens reconhecerem-lhes quem eles eram, parte da sinagoga, estavam ali, do que ser aceitos para a salvação eterna. E eles priorizavam a sua posição aos olhos da sociedade acima da afirmação do senhorio de Cristo em suas vidas. A sua posição aos olhos da sociedade era mais importante para eles do que a afirmação do senhorio de Cristo. Eles estavam mais interessados neles próprios do que o Senhor de toda a glória. Que coisa tão má, que coisa tão sem sentido. Deus tenha misericórdia. Para eles era mais importante a sua reputação terrena do que a glorificação do nome do Senhor Deus. A reputação terrena era mais importante que a glorificação de Deus. Eles temiam mais o que os homens podiam fazer com eles do que a ira de Deus sobre o pecado, o seu pecado. Eles estavam mais incomodados. O que é que eles vão fazer connosco? Vão-nos por fora da sinagoga? O que é que vai ser de nós? Do que pensar naquilo que Deus iria fazer com eles em toda uma eternidade de desobediência e de rejeição do Filho de Deus. Se você pensar realmente, aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, nos mostra que o pecado vezes. Ok, acho que a gente tem que ir. Está aqui várias vezes aqui o sistema, mas eu penso que estamos de volta agora. Então, o que é que acontece aqui? Alguns pensamentos. Primeiro, tolice do passageiro pelo eterno. O que é que estes homens estavam preocupados? A glória dos homens, o reconhecimento e a aceitação pelos homens. Que é uma coisa passageira. Se durar muito tempo, dura até a hora da sua morte. Aceitação por parte dos homens, a glória dos homens, a aceitação, o reconhecimento pelos homens. Se durar muito tempo, dura até ao dia que você morre. Não, mas depois de morrer tem um legado, tem uma lembrança que fica. Ainda assim, passados uns anos, dificilmente ela continuará a ser lembrada. E mesmo muitas vezes é lembrada e seguida lembranças e pensamentos de pessoas que nunca deviam ter seguido, nunca deviam ter sido pensados, influenciam uma geração de coisa errada. Então, se você quer influenciar a geração após a sua morte, você tem que influenciar com palavras de vida eterna. E aí nós iremos passar para uma outra circunstância completamente diferente, que deixa de ser a glória dos homens, mas para passar a ser a glória de Deus, aquela que realmente tem valor, aquela que permanece para sempre no reino celestial e que influencia sim aqui. A nossa vida pode influenciar as gerações que vêm a seguir a nós, por certo. Ela pode fazer uma diferença se ela for vivida para a glória de Deus e não segundo a glória dos homens. E este é o pensamento que está aqui por trás de todo este contexto. Eles amavam mais a glória dos homens. Eles não estavam interessados com aquilo que era eterno. Eles não estavam interessados com aquilo que era celestial. É a tolice, eu escolhi a tolice do passageiro em troca do eterno. Aquilo que passa por um tempo, que ao final dos anos não faz diferença, em troca daquilo que é eterno. A revelação do reino dos céus eterno. A outra coisa, o segundo ponto que gostaria de referir aqui, revela a crença superficial, que é sinónimo de descrença total. Repare que o texto diz assim, voltamos ao texto juntos aqui, diz assim: apesar de tudo, muitos dos principais creram nele. Eles creram de uma forma superficial. Crer de uma forma superficial é não crer. É crer com os olhos, é crer com aquilo que é aparente, é crer de conhecimento. Não crer com fé. É uma fé aparente, mas falsa. Não é a fé sobrenatural que Deus dá. É provinda de um reconhecimento intelectual.
é verdadeiramente uma descrença. A crença que nós precisamos de ter é uma crença profunda. Chama-se fé. Fé salvífica. É sobrenatural. Não se omite nem se limita pelo natural. É uma fé operada pelo Espírito Santo. Aquele que tem esta fé, aquele que verdadeiramente crê em Cristo, ele busca a glória de Cristo. Ele não está preocupado com o que vai acontecer com ele, ele não está preocupado com a sua posição, ele está preocupado que Cristo seja exaltado, o seu reino seja glorificado, ele está interessado na glória de Deus, não está preocupado com a glória dos homens. É uma ação sobrenatural na vida deles. Por isso é que o que eles queriam ali, na vida dessa pessoa que crê, é por isso que o que eles queriam ali era uma crença superficial, era alguma coisa passageira, era alguma coisa que acabaria logo ali, não era profundo. Por isso é que eles não podiam confessar. Por isso é que eles estavam mais interessados na posição deles na sinagoga do que com o reino dos céus. Por isso é que eles estavam mais incomodados. O que é que vão dizer de nós? Do que profundamente divulgar a pessoa de Cristo Jesus, a exaltação do Senhor. Eles não podiam negar a eles próprios. Alguma coisa que a Bíblia nos ensina é que o salvo nega a si próprio, que é extremamente difícil. Você não consegue negar a si próprio, você tem vontades, você tem ideias, você tem convicções. Negar a si próprio é pura e simplesmente debaixo da autoridade de Cristo Jesus revelada na sua palavra, você dizer que não a si, ao seu entendimento, e sujeitar-se por busca de algo maior à vontade soberana e excelsa do Senhor, ainda que não possa compreender todas as coisas, mas por fé, fé é isso. É crer no que Deus falou. Fé não é andar guiado de uma maneira que eu pareço com isso voz e guio por uma coisa qualquer. Não, não. Fé é crer na santa e bendita palavra do Senhor e segui-la. É obedecer a ela. Diz a palavra do Senhor que é desta maneira eu vou fazer. E aquele que diz isto, ele busca verdadeiramente a glória de Deus. Ele não se incomoda com o que poderá acontecer a si próprio. Ele pode se negar a si próprio, porque ele sabe que nada é. Quando você lê nas Escrituras, a palavra do Senhor nos mostra que o homem sem Cristo não é nada e o seu fim é o inferno. Ora, se isto for uma verdade convicta na sua vida, o Espírito Santo colocar em si uma convicção absoluta nesta verdade, você vai negar a si próprio com muita facilidade, porque você já percebeu que não é nada. E tudo é em Cristo. Então a exaltação de Cristo, o confessar o Senhor, toda a glória, passa a ser natural na vida do salvo. Porquê? Porque o que ele tinha antes, ele percebeu que não tem mais valor. Então, não tendo valor e não tem, ele agora tem algo de valor, que é Cristo, e ele vai confessar e divulgar a pessoa gloriosa de Cristo Jesus. A crença profunda, a fé, não é uma coisa aparente, não é uma coisa superficial, não é uma coisa que dá para querer, mas não confessar. A fé verdadeira, a salvação que é Cristo Jesus, ela é tão profunda que o salvo confessa, e confessa com alegria, e fala da salvação com toda a autoridade, com todo o contentamento, com satisfação da sua alma, independentemente se a mensagem é recebida ou não. A outra coisa que eu queria pensar consigo é que Deus não salva parcialmente. Você não é meio salvo, tá? Às vezes ele tem um pensamento assim, né? Aquela pessoa está quase salva. O que é isso? Não existe. Ou é ou não é. Não existe meio termo, tá? Não tem cinzento. Ou é ou não é. Nós temos o costume hoje, a sociedade, cada vez mais, fica numas áreas assim que não entendo muito bem. Ainda hoje estava a preencher um formulário e tinha várias opções para eu definir quem eu era. E muitas opções. Não existe opções, gente. É claramente ou é ou não é em muitas coisas. A verdade absoluta de Deus tem sido questionada nas mais diversas áreas da sociedade. Escute, ou a pessoa é salva ou não é. Não existe parcialmente. Eu não posso ser salvo parcialmente. Eu não posso... Deixa-me dizer outra coisa. Não há nem processo de salvação, tá? Há processo de santificação, não de salvação. Ou a pessoa foi salva ou a pessoa nunca foi salva. E ponto assente. E nós precisamos de entender claramente isto. Estas pessoas que criam, mas não confessavam, eles nunca foram salvos. Eles não eram salvos. Eu não sei se foram depois. Até aquele momento não eram. E não era, eles estavam quase salvos, porque já estavam a começar a crer. Não. Isso não existe. É uma ação sobrenatural de Deus. E Deus, quando Ele salva, salva profundamente. E a pessoa é mesmo salva. E esse que é salvo, o seu coração está cheio de alegria, de gozo do Espírito Santo. Ele vai falar. Quando ele não pode esconder, não dá para esconder a ação sobrenatural de Deus na vida de alguém. Entenda, por favor, não dá. Há coisa que não dá para esconder. Mais, tá? Agora há dias aqui com o nosso tempo prolongado em casa, né?
Estava há dias a olhar para o meu cabelo e tem um monte de cabelo branco que não tinha antes. Não dá para esconder. Mas a gente tenta arranjar, né? Arranja um esquema aqui, vai começar a tentar esconder, mas não tem jeito, porque está cá, né? A idade, né? Chegou, graças a Deus por isso, me alegro por isso, e o cabelo, né, está a ficar branco, né? É sinal de sabedoria. Se não tem sabedoria do outro lado, vai ter no cabelo branco, né? Mas é um facto da vida. Aconteceu, chegou a hora, pronto, é isso. Entende? Ou você acha que a idade que não dá para esconder, a gente inventa tudo, né? Tem creme, a gente dá um jeito, tenta até perder o peso, tenta, né, dar um jeito, né? Porque chegou aquela idade que a gente... Mas não vai dar, porque não melhorou, gente, não vai melhorar, vai ficar cada vez pior. Sempre que eu vou fazer o meu driver license, né? E de duas em duas vezes não tem que fazer foto, né? E aí quando me perguntam lá no driver license, você quer mudar a foto? E eu respondo sempre, it's not getting any better. Não deixa ficar a mesma foto. Dá para ter mais 10 anos? Deixa estar, porque esta não vai melhorar. Essa é a realidade, não dá para esconder. E você quer esconder, você não consegue esconder a marca da idade, você não consegue esconder o tempo que passa. Você não consegue esconder as coisas tão simples da vida. E você quer esconder a salvação que é em Cristo Jesus, algo sobrenatural, eterno. Algo maravilhoso, algo maior que pode acontecer na vida do ser humano. Muito maior do que a idade. Muito superior em poder e abrangência do que até qualquer enfermidade. Como é que a gente pode esconder a salvação que há em Cristo Jesus? Ela é total, ela é efetiva, ela é sobrenatural, ela não dá para esconder, não dá para calar. A boca fala e o coração está cheio. Aquele que é salvo, ele fala da palavra de Deus, ele confessa Jesus, ele se alegra no Senhor, ele tem o Espírito Santo habita nele. O Espírito Santo habita nele. Não dá para esconder uma cidade edificada sobre o monte. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele não consegue ficar quieto e calado e não confessar o Senhor. Ele vive como um cristão, ele manifesta a glória do Senhor, e ele sabe quem crê e ele fala. E fala a verdade do Evangelho, ele confessa o Senhor, ele se alegra no reino dos céus, ele levanta a sua voz a cada dia. Não há como esconder, é uma ação sobrenatural. O Espírito Santo salvou, chamou, resgatou, limpou, purificou, todos à volta têm que perceber que é uma ação sobrenatural de Deus. Aquilo que Deus faz não dá para esconder. Hoje esteve sol quente, de manhã estava nublado aqui no Jersey. Se você mora em New Jersey, você acordou com lá fora tudo molhado, né? Não chuva, mas um orvalho pesado com o resto. Ele não tirou, não salvou um pouco e o resto eu tenho que fazer por mim. Cristo operou de uma forma completa, de uma forma absoluta, de uma forma eterna. Então Deus trabalhou assim, dessa forma completa. Eu não sei quanto da mensagem está a ser transmitida. Eu vejo que o sistema está sempre a cair. Espero que você esteja aí e que tenha podido, pelo menos, perceber parte da mensagem. Cada poucos segundos está a cair. Fazemos o nosso melhor aqui. Espero que você tenha podido perceber pelo menos parte da mensagem. Nós vamos avançar para a conclusão antes que o sistema volte, enquanto nos permite estarmos ligados. Tá? Conclusão, nesta tarde, o que eu gostaria que esta mensagem falasse para a sua vida é que você buscasse a glória de Deus e não a glória dos homens. Que verdadeiramente o Espírito Santo venha trazer na sua vida, primeiro ponto, aquele que você possa considerar e olhar e ver o que é que você busca. Você está buscando a glória de Deus em todas as coisas, a sua alegria, a sua satisfação é em Cristo Jesus, ou você tem buscado a glória dos homens? O que é que Deus tem feito? Como é que opera na sua vida? Eu vou ler a conclusão assim, caro leitor, mas é caro ouvinte, o que mais você ama, a glória de Deus ou a glória dos homens? Será que você esconde o que crê por receio do que venham a pensar de si? E isto é um sinal da ausência de salvação. Você esconde o que você crê. Você sabe que Jesus é o Salvador, mas você não fala disso. Uma coisa é aquela habilidade que Deus dá àqueles que, não, de alguma forma, mas o ser cheio do Espírito Santo tem que transbordar, tem que se ver no viver, tem que se ver em santidade, tem que se ver na manifestação dos dons espirituais. Será que você, se isso acontece na sua vida, é um sinal da ausência de salvação? Eu peço hoje que você analise o que você verdadeiramente busca e considere que a glória dos homens para nada serve com relação à eternidade. E eu acrescento aqui a minha oração, e o que vou fazer agora é que o Espírito Santo opere em si, de forma sobrenatural, para a salvação, e você passa a amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Que o Senhor nosso Deus opere na sua vida, na minha vida, e nos faça perceber a importância que tem a glória de Deus. Hoje somos a família Val, estamos aqui servindo
a Igreja de Cristo Jesus servindo a si. Deus abençoe. Bye. Bye. Did it finish?